Em 15 de dezembro de 1900, um navio chamado Arctur passou pela ilha de Eilean, na Escócia, e percebeu algo errado. O farol estava apagado. Numa das rotas marítimas mais perigosas do mundo, o farol estava completamente apagado. E 3 homens que deveriam estar lá dentro tinham simplesmente desaparecido. Não havia sinal de luta. Não havia corpo. Não havia explicação. Mas havia um diário. E a última frase escrita nesse diário é o detalhe que a história oficial nunca soube como explicar. Isso não é lenda. Isso está documentado em relatórios oficiais do governo britânico. E durante mais de 100 anos, ninguém conseguiu dar uma resposta satisfatória para o que aconteceu naquela ilha no Atlântico Norte. Vou te contar tudo, e no fim, você vai entender por que essa história incomoda tanto quem tenta explicá-la. Eilean fica nas Ilhas Flennan, a quase 70 quilômetros da costa da Escócia. É um lugar hostil, ventos que chegam a destruir estruturas de pedra, ondas que sobem mais de 30 metros. Uma ilha que os pescadores locais chamavam de a Ilha Amaldiçoada, muito antes de qualquer coisa acontecer ali. Em dezembro de 1900, 3 faroleiros experientes estavam de serviço lá. James Ducat, o mais velho e líder da equipe. Thomas Marshall, seu assistente. E Donald MacArthur, o substituto temporário. 3 homens que conheciam o mar, conheciam o risco e conheciam o trabalho deles. O navio de abastecimento Hesperus chegou à ilha em 26 de dezembro. Nenhum dos 3 homens foi recebê-los no cais, o que já era estranho. Quando a tripulação entrou no farol, encontrou a mesa posta com comida pela metade. As camas estavam feitas. Os relógios ainda funcionavam. Tudo estava no lugar, exceto os 3 homens. Aí vem a primeira camada que ninguém te conta direito. O diário de Thomas Marshall registrava as condições do tempo entre o dia 12 e o dia 15 de dezembro. As entradas eram cada vez mais perturbadoras. No dia 12, ele escreveu sobre ventos terríveis, os piores que ele havia visto em anos de trabalho. No dia 13, ele descreveu os outros 2 como abalados e rezando. Ducat, o homem mais experiente, estava chorando. MacArthur estava em silêncio num canto. E então no dia 15, a última entrada. Uma frase curta. Ela dizia que Deus está sobre tudo e a tempestade vai acabar. E depois, nada. O problema é esse. Registros meteorológicos da época mostram que entre 12 e 15 de dezembro, o tempo na região estava tranquilo. Não havia tempestade nenhuma. Então o que exatamente esses 3 homens experientes estavam vendo? Se isso te surpreendeu, se inscreve aqui no canal. A gente cobre exatamente o tipo de história que a mídia principal prefere ignorar ou enterrar numa nota de rodapé. A investigação oficial concluiu que provavelmente uma onda gigante arrastou os 3 homens para o mar enquanto faziam manutenção externa. Caso encerrado. Explicação dada. Mas existem problemas sérios com essa versão. Primeiro, as roupas de proteção dos 3 homens foram encontradas dentro do farol. Se eles saíram para o lado de fora sabendo que havia ondas perigosas, por que nenhum deles colocou o equipamento adequado? Nenhum dos 3 faria isso. Esses homens eram profissionais. Segundo, os registros do diário descrevem medo e agonia emocional durante dias, não minutos. Isso não combina com uma onda repentina que os teria pego de surpresa. Terceiro, havia marcas na rocha externa do farol que indicavam o impacto violento de algo que vinha do mar. Mas as marcas estavam numa altura que exigiria ondas absurdamente maiores do que qualquer registro histórico da região. Pesquisadores independentes passaram décadas tentando montar esse quebra-cabeça. Algumas teorias falam em infrassom, ondas sonoras de baixa frequência geradas por certas condições oceânicas que causam pânico irracional, alucinações e colapso psicológico. Experimentos modernos confirmam que o infrassom pode fazer exatamente isso com seres humanos. Nenhuma tempestade visível, apenas o terror crescendo por dentro. Outros pesquisadores apontam para relatos de pescadores locais que diziam nunca pousar naquela ilha porque ela não era para humanos. Relatos que existiam décadas antes do desaparecimento dos 3 faroleiros. Não estou dizendo que foi sobrenatural.
Estou dizendo que a explicação oficial foi costurada com pressa demais para fechar um caso que envergonhava as autoridades britânicas. Um farol moderno, construído com recursos públicos, com funcionários treinados, simplesmente parou de funcionar porque 3 homens foram varridos pelo mar sem deixar rastro. Aceitar uma explicação diferente seria admitir que havia algo ali que eles não entendiam. E isso nunca foi conveniente para nenhum governo. O que me deixa com uma pergunta que não sai da cabeça. Se a explicação é simples, por que o Diário de Marshall nunca foi reproduzido na íntegra em nenhuma publicação oficial? Por que as investigações subsequentes foram conduzidas com tanta pressa? E por que a ilha de Eilean Mor permanece desabitada até hoje, mais de 100 anos depois? O farol lá existe, funciona de forma automatizada desde 1971. Nenhum ser humano mora permanentemente naquela ilha desde o desaparecimento dos 3 faroleiros. Toda vez que alguém tenta revisitar o caso com novos olhos, esbarra nos mesmos muros. Documentos incompletos, registros que somem, e aquela última frase do diário que ninguém consegue interpretar de forma definitiva. 3 homens experientes, numa estrutura sólida, em pleno exercício da função deles, simplesmente deixaram de existir. E o mundo aceitou uma explicação que nem os próprios investigadores da época acreditavam completamente. Você é livre para aceitar a versão oficial, mas se você chegou até aqui, provavelmente já sabe que as versões oficiais costumam ser a parte menos interessante da história. Esse canal existe para contar o resto. Se inscreve, ativa o sininho, porque a próxima história que a gente vai cobrir é ainda mais perturbadora do que essa, e envolve documentos que um governo tentou destruir por mais de 50 anos.